Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Quantos estão felizes com Jesus, irmãos? Romanos, capítulo 7, versículo 24, está escrito assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Meus irmãos, nós sabemos quem foi Paulo. Paulo foi aquele que, para defender uma ideia, para defender uma crença, por muito tempo ele perseguiu o povo de Deus, por defender a lei e naquilo que ele por muito tempo acreditou. Ele lançou em prisões, ele matou, ele trucidou muitos cristãos. Porém, depois que Paulo ele teve um encontro com Jesus, Paulo ele teve a sua vida transformada. E Paulo, por muitas vezes nas suas cartas, ele diz que se ele fosse julgado pela lei, com certeza ele seria condenado. E a lei que Paulo está dizendo é aquela mesma que ele defendia. Paulo está dizendo em vários termos das suas cartas que se ele fosse julgado pela lei, devido a tudo que ele já havia praticado antes de conhecer a Cristo, com certeza ele havia sido condenado. Mas o mesmo Paulo que está dizendo isso, está dizendo que agora que a graça do Senhor que vive nele, deu a ele mais uma oportunidade de agora rever os seus conceitos e viver uma nova vida. Só que em Romanos, onde nós lemos capítulo de número 7, versículo 24, Paulo está dizendo: miserável homem que sou, porque Paulo ainda reconhece que ele é dependente, que ele é pecador. Só que observe que Paulo está dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É bem interessante esse versículo, porque quando Paulo diz isso, ele está recorrendo a uma antiga lei entre os romanos, chamado necroforia. Essa ideia dos romanos, ou essa crença que os romanos tinham, essa é uma punição de lei. Dizia que quando alguém matava uma outra pessoa, essa pessoa que assassinou alguém, ele teria o corpo da pessoa que ele assassinou amarrado em teu corpo e é lançado em cativeiro ou em prisão, com o corpo que ele assassinou amarrado nele. Era uma forma de punição do Império Romano, e essa punição era uma punição muito dolorosa. Por quê? Porque a pessoa que assassinou a outra tinha o corpo dessa pessoa amarrado em teu corpo, e dia e noite ele teria que dormir e acordar com o corpo dessa pessoa amarrado ao seu, até que essa pessoa entrava em estado de decomposição, e os germes ali expostos, e também o tempo que essa pessoa passou com o corpo morto amarrado sobre ele, ele acabava morrendo também. Então era uma forma de punição muito cruel que o Império Romano arrumou para matar pessoas que matavam outros assassinados. É bem verdade que Paulo era conhecedor dessa cultura romana, e é por isso que ele está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está lembrando quem foi ele no passado, os pecados que ele cometera em matar pessoas, em prender pessoas. Só que no versículo anterior ou posterior, ele está dizendo: graças a Deus, ou graças a Jesus, Filho de Deus, ele me livrou do corpo dessa morte. Sabe qual é o corpo da morte que Paulo está dizendo aqui? Não é um corpo morto físico. Paulo está se referindo ao pecado que dia após dia consome alguém e mata aos poucos. É acerca do pecado que Paulo está dizendo. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque mesmo nos dias de hoje há muitos que se dizem cristão, mas que ainda estão carregando sobre si corpo morto. Há muitos que se dizem ser crente, mas ainda carrega sobre si o corpo morto. Pastor, e que corpo morto é esse que muitos ainda carregam? É porque tem pessoas que querem ser crente, mas não querem se livrar das velhas práticas. É crente, está na igreja, mas ainda continua mentindo, é um corpo morto. É crente, está na igreja, mas ainda continua fofocando, é um corpo morto que carrega. É crente, está na igreja, mas ainda continua no WhatsApp mandando mensagem alheia, provocando alguém nas redes sociais. Isso aí é corpo morto que alguém ainda carrega.
Só que Jesus está dizendo nessa noite que você precisa se livrar desse corpo morto. Por quê, pastor? Porque o tempo vai passando, e se você não se livrar desse corpo morto, vai chegar um tempo que ele também vai te matar, e a mesma sepultura que esse corpo morto caiu, infelizmente você também cairá. Só que Paulo está dizendo: mas graças a Deus pelo teu Filho Jesus Cristo, ele me livrou desse corpo morto que todos os dias aos poucos me matava. Eu quero fazer as palavras de Paulo a minha: graças ao nome de Jesus, que todos aqueles que estão aqui presentes um dia carregou um corpo morto chamado pecado, mas Jesus na cruz do Calvário morreu por amor a mim, por amor de você, e ele te livrou desse corpo morto. Você está livre daquilo que estava te matando aos poucos, e nunca mais você será conhecido como um carregador de cadáver ou de corpo morto, em nome de Jesus. Amém?